A segunda alternativa é que a análise sintática da oração está correta. A gente tem aqui, os alunos estudam para a prova. Uma coisa muito forte na análise sintática, que a gente sempre tem que considerar, é o verbo, certo? Então a gente sempre vai começar pelo verbo, beleza? Se a gente for analisar aqui agora, os alunos estudaram para a prova. Aí você pega o verbo aqui, estuda. Estudaram não, estudam. Estudam para a prova. Quem estudam para a prova ou que estudam para a prova? Os alunos. Sujeito simples, né? Os alunos têm só um núcleo. Então não é sujeito indeterminado. Tá fora. Pedro comprou um carro novo. Comprou é o verbo. Quem comprou? Pedro. Sujeito simples. Né? Apenas um núcleo. Então a B já é a nossa correta. Vamos ver porque as outras estão erradas. Houve muitas manifestações na cidade. Verbo houve aqui, né? Aí você pode perguntar assim, o que houve, quem houve, quem, né? Você pode perguntar achando que vai ter uma resposta e você pode achar que é muitas manifestações na cidade. Ou que não está explicitamente, você pode achar que é oculto ou pode achar que é indeterminado. Mas a gente tem que lembrar que o verbo haver, com o sentido de existir, ele é um sujeito inexistente. Né? Então, existiram muitas manifestações na cidade. Conseguir trocar esse verbo haver por existir é um sujeito inexistente. Fizeram a revisão do edital. Quem fizer a revisão do edital? Eles. Né? A gente não sabe quem é. Quando esse, entre aspas, eles não está explícito, é um sujeito indeterminado. Então, não é um sujeito simples. Então, a primeira aí, alternativa B. Brasil. Vamos para 2. Qual das orações a seguir apresenta um predicado nominal? FCC. Falando sobre tipos de predicado, né? Os médicos... o professor explicou a matéria com clareza. Ok, tem o verbo explicar, sempre começando pelo verbo. A noite estava tranquila e silenciosa. Os alunos fizeram a prova rapidamente. Eles terminaram o trabalho a tempo. Vamos lá. O professor explicou a matéria com clareza. Quem explicou a matéria com clareza? O professor. Então, explicou a matéria com clareza é nosso predicado. Então, tem aqui um verbo de ação, que é um verbo que não é um verbo nominativo, não é isso? Então, aqui não tem como ter um predicado nominal, certo? Lembra, predicado nominal, verbo de ligação, mais predicativo do sujeito e do objeto. Beleza? Esse com clareza aqui não se encaixa no predicativo do sujeito, isso aqui é um adjunto adverbial, né? E não se encaixa nem no nominal, nem no predicado verbo nominal. A noite estava tranquila. Opa, tem um verbo de ligação aqui. E tranquila é um predicativo do sujeito. Silenciosa também é um predicativo do sujeito que se refere ao sujeito à noite. Então aqui já é a nossa resposta B também. Que é igual à primeira. Então, o predicado nominal aí é a noite estava tranquila e silenciosa. Os alunos fizeram a prova rapidamente. Novamente, que nem a A, eu tenho um verbo de ação. Os alunos é o sujeito, fizeram a prova rapidamente, que indica uma ação. Fizeram não é um verbo de ligação. A mesma coisa a D, eles terminaram o trabalho a tempo. Então aqui eu tenho um verbo de ação, né? Eles é o sujeito, então não tem como ter um predicado nominal. Então alternativa B. De Brasil. 3. Vunesp. Na oração, os médicos discutiram a nova proposta do governo. Termo. A nova proposta do governo tem função sintática de. Novamente, começa pelo verbo. Vamos lá. Quem é o sujeito aí? Os médicos. Quem discutiram a nova proposta do governo? Os médicos. Então, que é um sujeito simples. Apenas o núcleo. O sujeito simples não é porque está no singular, tá, gente? É um sujeito que tem apenas um núcleo. Então, só um núcleo médicos, sujeito simples. Discutir o quê? Então, perceba que a nova proposta do governo é importante nessa construção para a gente entender. É importante para a função sintática, é importante para a construção sintática. Então, a nova proposta do governo aqui seria o objeto. Um objeto direto, porque não tem preposição. Quem discute, discute algo, né? Então, aqui vai ser um objeto direto. Não tem como ser complemento nominal, porque não complementa o nome. Não tem como ser adjunto de nominal, porque não está junto de um nome. Não tem como ser predicativo do sujeito, porque não tem verbo de ligação, certo? Então, objeto direto. Conselhos à reunião. Então, de novo, sempre começa pelo verbo, gente. Análise sintática é isso.
Quem chegamos cedo à reunião? Nós. Né? Então tem um sujeito oculto. A expressão a reunião exerce a função sintática de. Então, vamos lá. Chegamos cedo a quê? A que lugar? Então, essa expressão aqui, a reunião, ela é na construção sintática, ela é importante. Ela faz parte dos termos essenciais de uma construção sintática. Então, vai ser um objeto indireto. Por que um objeto indireto? Quem chega, chega a algum lugar. Chegamos é um verbo transitivo indireto. Chegou aonde? A reunião. Então, tem objeto indireto. Esse cedo aqui seria um adjunto adverbial de tempo. Por isso que eles colocam aqui, ó, adjunto adverbial de tempo, para te confundir com esse cedo aqui. Não é, muito menos não é adjunto adverbial de lugar e não é complemento nominal, porque não complementa o nome. Então, objeto indireto. Perfeito? A de amor. No trecho FGV, a cidade estava iluminada devido às festividades. A locução devido às festividades tem função sintática de. Vamos lá. A cidade estava iluminada. Então, tem um verbo aqui. Estava, verbo de ligação, iluminada, predicativo do sujeito, a cidade, sujeito simples. Tranquilo? Devido às festividades, não vai ser um predicativo do sujeito, por não estar dando uma característica ao sujeito. Certo? Não vai ser um objeto indireto, porque não é um objeto de um verbo. Verbo de ligação não tem como dar um objeto indireto. Complemento nominal ou adjunto nominal? Bom, complemento nominal ele vai complementar um nome. Ele vai completar um nome. Por exemplo, necessidade de leitura. Ele tem necessidade de leitura. Necessidade aí vai ser um substantivo abstrato, né? Complemento nominal, lembra? Complemento nominal complementa a asa. Adjetivo, substantivo abstrato e advérbio. Então aqui não tem como ser complemento nominal, logo é um adjunto nominal, porque está junto de um nome. Ó. Ad é junto, junto é junto, ad também é junto. Junto, junto, junto de um nome. Certo? Então, devido às festividades, estar junto de um nome, vai ser um adjunto nominal. Perceba que essa questão aqui eu fiz por eliminação. Eu parei para pensar um pouco se teria como ser complemento nominal, mas é impossível ser complemento nominal. E o complemento nominal, ele, se não me engano, 99% dos casos ele tem a preposição, certo? Geralmente é a preposição de. Então a gente tem que ter cuidado com isso. É uma outra forma de também você fazer a questão. Então, adjunto nominal. No trecho, a criança chorava de medo. A expressão de medo é. Bom, vamos lá. Perceba que chorava é um verbo e esse de medo está completando ou está dando uma circunstância ao verbo. Então não tem como ser complemento nominal, não tem como ser adjunto adnominal, certo? É um objeto indireto ou um adjunto adverbial de causa. Chorava é um verbo intransitivo. Você não precisa de complemento sintático para fazer sentido sintaticamente ao verbo chorava. Então não tem como ser um objeto indireto, apesar de ter a preposição, entende? Então isso é uma linha tênue, a gente tem que ter cuidado. Então vai ser um adjunto adverbial de causa. A gente percebe que de medo foi a causa do choro, né? Então esse de medo representa a causa do verbo. Então logo um adjunto adverbial de causa. 7. Qual das frases seria apresentar um objeto indireto? Vamos lá. Os alunos entregaram os trabalhos ao professor. Verbo entregar, verbo transitivo. Nesse caso aqui, direto e indireto. Por que direto e indireto? Entregou o quê? Os trabalhos. A quem? Ao professor. Então, tem dois objetos. Os trabalhos é objeto direto, ao professor é objeto indireto. Eu poderia marcar essa logo aqui, mas eu vou ver se nas outras questões tem algum objeto indireto. Apesar de que ele quer a frase com objeto indireto, né? Por que eu estou falando isso? Porque a questão pode ser às vezes ambígua e ele pedir só o verbo que tem objeto indireto, não o verbo que tem os dois objetos. De qualquer sorte, a gente lê a questão. O Ela sempre lê livros antes de dormir. Então, ler é o verbo, ler livros, objeto direto. Marcos comprou um carro novo ontem. Comprar um carro novo, objeto direto.
Aquela casa é muito bonita. É verbo de ligação, não tem objeto. Tem predicativo do sujeito. Então, recapitulando com mais calma. Comprou aqui é um verbo transitivo direto. Vai ter um objeto direto. Quem compra, compra algo. Quem lê, lê algo. Objeto direto. Então, o único que tem um objeto direto é a alternativa A. Identifica o sujeito da oração. Faz muitos anos desde aquele acontecimento. Presta atenção. Verbo fazer, indicando tempo transcorrido. Perdoa a letra feia, porque essa mesa aqui tá ruim. Verbo fazer, indicando tempo transcorrido. Importante é o conhecimento, né? Verbo fazer, indicando tempo transcorrido. Ele não tem sujeito. É oração sem sujeito. Ponto. Simples e objetivo. Verbo fazer, indicando tempo transcorrido. Faz muitos anos desde aquele acontecimento. Perceba que ele está falando de um tempo passado. Então, um tempo que transcorre. É um tempo que já transcorreu, na verdade. Então, é uma oração sem sujeito. Certo? O termo muito, ele estava muito feliz, exerce a função de cara, adjunto adverbial de intensidade. Ele intensifica o adjetivo aqui, ó, feliz. Então, ele estava feliz, ele estava muito feliz. Então, ele é um modificador do advérbio, que na função sintática ele tem o nome de adjunto adverbial. Ele cria esse nome aí. Na morfologia, ele é advérbio de intensidade e na análise sintática cria o nome de adjunto adverbial de intensidade. Então é a B. Não é predicativo do sujeito porque não tem o verbo de ligação, mas é feliz, que é o predicativo do sujeito. Muito menos o adjunto nominal. Não é um complemento nominal porque não complementa o nome. No trecho, os alunos dedicaram-se ao estudo com entusiasmo. Vamos lá, a gente tem um verbo aqui, dedicaram-se, né? Que é um verbo que ele é acompanhado desse pronome aí, né? Chamado de verbo pronominal também. Então, quem se dedica a algo, então é um verbo transitivo, que precisa de complemento, indireto porque tem preposição. Quem se dedicou a esse algo? Os alunos. Então, esses alunos são o sujeito. Se dedicou ao quê? Ao estudo. Foi o que se dedicou. Então, aqui é um objeto, o que é o complemento do verbo, e é indireto porque tem preposição. Logo, não tem como ser complemento nominal, porque não complementa o nome. Não tem como ser um adjunto adverbial, porque não modifica a circunstância. E não tem como ser objeto direto, porque tem preposição. 6. CESP. Na oração, convenci-me de que estava errado, a expressão de que estava errado tem a função de. Vamos lá. A gente percebe aqui, né, que é convenci-me de que estava errado. Então, esse de que estava errado é uma oração. Presta atenção. É uma oração. Porque é uma oração porque tem um verbo, né? Estava errado. Tem verbo aqui, tem verbo aqui. Quem se convence de algo, né? Não tem como ser uma oração substantiva completiva nominal, porque não está complementando um nome. Está complementando um verbo. Quando complementa um verbo é um objeto direto. Ou indireto, no caso, né? Porque tem a preposição. Não é predicativo do sujeito porque não tem um verbo de ligação. Então aqui está pegadinha. Eles botam oração, mas não tem oração. É oração, mas não é uma oração subordinada completiva nominal. Seria uma oração subordinada objetiva indireta. Por quê? Está complementando um verbo. E esse verbo está mediante a uma preposição. E por que uma oração subordinada substantiva? Porque eu consigo trocar esse que por isso. Convenci-me disso. Eu posso dar uma aula disso também, mais tarde. Algum momento, né? Sobre a oração subordinada substantiva. É um assunto bem extenso. Consigo trocar o que por isso, esse que é uma conjunção integrante. Logo, se é o que é oração subordinada substantiva, só não é completiva nominal. Os alunos cujos pais são professores se foram premiados. A oração é introduzida por cujos pais são professores. Então, isso aqui é uma oração. Perceba que a questão é falando, é oração. Está introduzida por cujos. Cujos é um pronome relativo que retoma alunos. Quando a oração tiver um pronome relativo, introduzida por um pronome relativo, é uma oração subordinada a adjetivo. Perfeito? Não é uma oração coordenada sindética adversativa. Não tem nada adverso, né? Não tem um porém, um mais, nada disso.
Não é oração subordinada substantiva porque não tem um que, né? A gente conseguir trocar pelo isso. Então vai ser adjetiva. Olha como a gente já delimitou. É A ou a B. É restritiva ou explicativa. Muito simples. A explicativa é quando tem vírgula, então é A. Restritiva não tem vírgula. Simples. Então, com vírgula é explicativa. Sem vírgula é restritiva. Muito simples, né? Matar uma questão em menos de 1 minuto aí. A frase era necessário que todos se esforçassem. A oração que todos se esforçassem é classificada como: olha o que, viu o que, mal dá logo, troca por isso. Era necessário isso. Ou seja, isso era necessário. Eles colocam investido só para você ser sacaneado mesmo. Isso era necessário. Aí você pega o verbo era, verbo de ligação. Mas o que era necessário? Isso. Então isso é um sujeito. E esse isso foi o que eu troquei do que todos se esforçassem. Então a oração subordinada é subjetiva, porque faz um papel de um sujeito. Entenderam? Então eu troco tudo isso aqui por isso e analiso o verbo. O que era necessário? Isso. Isso aqui é o sujeito. Então a oração subordinada substantiva é subjetiva. Por que substantiva? Porque eu consegui trocar o que por isso, logo esse que é uma posição integrante. E é subjetiva porque faz papel de sujeito. Perfeito? O termo apesar de tudo na frase. Apesar de tudo, continuou trabalhando. Isso aqui é uma expressão, uma adjunto adverbial de concessão, muito direto aqui ao ponto, porque dá a ideia de concessão, dá a ideia da quebra de expectativa, né? Então dá a ideia de ir embora. Não tem como ser complemento nominal, porque não complementa nome. Não é adjuntor de nominal, porque não está junto de um nome. Não é predicativo do sujeito, porque não tem um predicativo, não tem um verbo de ligação. E, apesar de tudo, não é uma característica do sujeito. Então, é uma questão muito objetiva e direta. Adjunto adverbial de concessão, dá a ideia de concessão, uma ideia de quebra de expectativa. Então, apesar de tudo, apesar de ter se machucado, por exemplo, ele continuou trabalhando. Não era para ter continuado trabalhando, por exemplo. A professora nomeou João monitor da turma. O monitor da turma tem função sintática de... vamos lá. Nomeou. Quem nomeou? A professora. Certo? Nomeou quem? João. João, objeto direto. Monitor da turma é a característica de João. Perfeito? Então vai ser um predicativo do sujeito, do objeto. Porque João é o objeto e o monitor da turma é a característica de João. Tem uma dificuldade das pessoas saberem se adjunto é nominal ou predicativo do objeto. A gente pode fazer assim, a gente pode tentar colocar o João, o objeto, na verdade, que é o João, dentro do verbo, digamos assim. Por exemplo, a professora o nomeou. Troquei o João por o. O nomeou. Monitor. Então perceba que a palavra monitor vai ficar fora do o. Perfeito? Então não tem como ser o adjunto nominal, porque ela não está junto do nome. Isso é uma técnica também. Então vai ser um predicativo do sujeito. Que monitor vai estar fora desse sujeito, desse objeto aí. Perfeito? Eu posso fazer um vídeo sobre isso, exclusivamente sobre isso. Predicativo do objeto e adjunto de nominal causa muita dúvida. Complemento nominal também causa muita dúvida com adjunto de nominal. São assuntos muito pertinentes. O resultado pareceu satisfatório. Pareceu é um verbo de ligação. O resultado, que pareceu então é o sujeito. Satisfatório é a característica do resultado. Certo? Então, o predicativo do sujeito. Não é complemento nominal, porque não complementa o nome. Não é adjunto de nominal, porque não está junto do nome. E não é objeto direto. Certo? Porque não complementa o verbo. É mais uma ligação da característica do sujeito ao seu sujeito. Entreguei-lhe o documento. Entreguei o documento dele. Toda vez que você conseguir trocar o lhe por dele, ele vai ser um adjunto adnominal. Porque o adjunto adnominal ele indica posse. Perfeito? Não é predicativo do sujeito porque não é ligado por um verbo de ligação. Não é objeto direto porque não é o complemento do verbo. O complemento do verbo seria aqui o documento, não é isso? Não é objeto direto também porque não é o complemento do verbo. Então não tem como ser objeto. Pedro considera João um grande amigo.
A mesma coisa aqui, ó, considera. Quem? João. Então, Pedro, aí a gente faz logo a técnica. O considera um grande amigo. Perceba que o que é João, que é o objeto, o grande amigo ficou fora, logo é um predicativo do objeto. Deixa eu ver se o gabarito considerou isso. 18 é B mesmo, tá vendo? Usa essa técnica aqui, essa técnica é muito boa. Se um grande amigo ficasse aqui dentro, aí seria atividade nominal. Como o li aqui, tá vendo? Cadê a 10? Cadê dizer? A 15. A 15 o gabarito considerou a B15. Gabarito estranho esse. B18. Ficou muito estranho esse gabarito. A13, A14, B15, C16, B17, B18 e esse B aqui, meu Deus. Puxa, peraí. 1B. 1 é B. Eu achei esse gabarito muito feio, viu? Não vou botar mais assim, não. 1B, 2B, 3C, 4B, 5C, 6C, 7A, 8D, 9B, 10C, 11D, 12A, 13A, 14B, 15C, 16B, 17B, 18B. Então é 15C. Estranho. Então 15C, tá vendo? O predicativo do objeto. Então o gabarito está certo. E eu também estou certo. Porque às vezes pode causar dúvida no próprio gabarito da questão. Perfeito? Então essas são as 18 questões. Eu espero que vocês tenham gostado. Segue para mais. Vamos junto. Valeu!